Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um Café Expresso aqui no canal do Café Católico, as meditações semanais que postamos a respeito das coisas de Deus. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Para este mês de julho, separamos a meditação a respeito do sacramento da ordem. As lives do mês estão meditando sobre temas a respeito de Dom Henrique, algumas coisas que ele comentou, trechos dos livros, e porque neste mês de julho está fazendo 3 anos, irá fazer agora, no dia 18, 3 anos da sua morte, e o Café Católico meditará nas lives a respeito de temas a respeito de Dom Henrique. Para os podcasts, separamos o sacramento da ordem. Então, dentre os sacramentos, temos os 7 sacramentos: o batismo, a crisma, a primeira Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, em que celebramos tão vivamente na primeira Eucaristia, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, o sacramento da penitência, da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. No catecismo da Igreja existe essa distinção devido às funções dos sacramentos. Primeiro, para entrar na Igreja, pela porta da Igreja, pela pia batismal, o útero da Mãe Católica, temos o batismo. Então, os sacramentos de iniciação cristã, aqueles que iniciam a criatura para tornar-se cristã, filha de Deus, filho de Deus, e depois iniciando através das águas do batismo, com o óleo da crisma, o óleo do crisma, no sacramento da crisma, e depois recebendo no altar o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. Então isso inicia a vida cristã. Existem aqueles sacramentos que são para a cura do povo de Deus, que é o sacramento da unção dos enfermos para algumas situações, e o sacramento da penitência, que cura a alma e renova as promessas do batismo. Mas existem aqueles sacramentos que são para os outros, a serviço dos outros, os sacramentos da comunhão. Então, é o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. São os sacramentos do serviço da comunhão. Então, o catecismo, ele coloca no seu número 1534, 2 outros sacramentos, a ordem e o matrimônio, estão ordenados à salvação de outrem. Se contribuem também para a salvação pessoal. Isso acontece por meio do serviço aos outros. O modelo do sacramento da ordem, e no número 1537, o catecismo vai designar o termo, o que é, porque tem esse nome de sacramento da ordem, mas o sacramento da ordem, ele tem como seu modelo profético as tribos de Israel, a estrutura do povo de Israel. Sabemos que a Igreja é o novo povo de Deus, então se é o novo, o antigo povo de Deus, que é preparação para Cristo, tem toda uma arrumação também com relação aos ministros. O sacramento da ordem são 3 graus. O primeiro grau do episcopado, o segundo grau do presbiterado e do terceiro grau o diaconato. Então são os 3 graus da ordem. É a estrutura hierárquica da Igreja. Todos são chamados os ministros de Cristo, que são configurados como cabeça da Igreja. Então, a estrutura toda, ela remonta, é uma profecia no Antigo Testamento para chegarmos, claro,
nos ministros do Novo Testamento, os sacerdotes, o bispo e o padre, e o ministro que auxilia, que coopera o bispo, que é o diácono. Então, recordando, o povo de Deus, na sua estrutura, tinha as tribos de Israel, que eram os filhos de Jacó. Dentre essas tribos, uma delas era a tribo sacerdotal, a tribo de Levi, com os seus clãs. Então, essa era uma tribo sacerdotal, uma tribo responsável pelo culto divino do povo de Deus, uma tribo responsável pelo templo e por tudo aquilo que tem a ver com o oferecimento dos sacrifícios no templo, segundo a lei. Então, era separado do povo uma tribo, e inclusive os levitas, quando Josué conduzia o povo de Israel na terra de Canaã, a tribo de Levi, eles não receberam, essa tribo não recebeu nenhuma herança, porque no texto, como diz, inclusive no texto da palavra de Deus, do Deuteronômio, o Senhor é a herança dessa tribo. Diz assim, Deuteronômio 18, versículo 1 e 2. Os sacerdotes levitas, a tribo inteira de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Eles viverão dos manjares oferecidos ao Senhor e do seu patrimônio. Esta tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme lhe falou. Então foi separado dentre o povo de Deus, das tribos, uma tribo responsável pelo culto divino. E do meio do povo de Deus, da nova aliança, a igreja também é separado do meio do povo, como vai dizer na carta aos Hebreus. Ele é tirado do meio do povo, aquele que será ministro do povo de Deus da nova aliança. Então também é tirado do meio do povo de Deus os batizados, que vai conduzir o povo de Deus como cabeça, uma representação física, visível, de Cristo cabeça no meio da igreja. Então fiquemos com esses primeiros pensamentos neste primeiro podcast a respeito disso. Os ministros ordenados do Novo Testamento na igreja foram preparados por aqueles ministros do Antigo Testamento. Jesus cumpriu as promessas que foi feita no Antigo Testamento. Rezemos pelos nossos ministros, os sacerdotes e os diáconos, para que conduzam o povo de Deus rumo à terra prometida, que é o coração de Jesus, nosso Senhor, na casa do Pai, no Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Até a próxima meditação, onde vamos comentar mais um pouco a respeito deste sacramento.